Olá, pessoal, tudo bem? Aula número 20. Parabéns para quem tem acompanhado e assimilado o conteúdo até aqui. Já passamos dos 100 caracteres. A primeira sentença de hoje é bem comprida, então vamos montá-la gradualmente, comentando um pouco sobre a ordem das palavras. Podemos começar por aqui. 你去工作. Você vai trabalhar. Sujeito, verbo, objeto, igual ao português. Agora, queremos negar com o 没有, onde entra o advérbio de negação. Logo antes do verbo, todo advérbio entra ali. 你没有去工作. Você não foi trabalhar. Sem novidades. Vamos especificar quando foi isso? Por exemplo, ontem de manhã. O momento em que ocorre uma ação tem que ficar sempre antes do verbo. Ué, só que antes do verbo já tem o 没有. E agora? Aí a gente vê de quem é a prioridade. No caso, é do advérbio de negação. Então, o ontem de manhã só pode ficar atrás dele. 你昨天上午没有去工作. Você, ontem, de manhã, não foi trabalhar. O tempo no chinês costuma ser expressado do maior para o menor. Então, primeiro é o período maior, ontem, 昨天, e depois o período menor, de manhã, 上午. O tempo também poderia ser colocado antes do sujeito, mas o mais comum é colocar o sujeito primeiro. Essa ordem que está aí é uma ordem direta no chinês. No português seria uma ordem indireta, precisaríamos de duas vírgulas, certo? Você, vírgula. Ontem de manhã, vírgula. Não foi trabalhar. No chinês é direto. Agora, vamos colocar um porquê interrogativo. Como advérbio, ele também quer aquela posição antes do verbo, mas a prioridade ainda é do advérbio de negação, o 没有. Então, o porquê entra atrás dele. 你昨天上午为什么没有去工作? Você, ontem de manhã, por que não foi trabalhar? 为什么, assim como o tempo, 昨天上午, tem uma certa flexibilidade e poderia ter pulado para antes do sujeito. Daria uma correspondência maior com o português, pois costumamos colocar porquê, o que, como, etc. logo no início da oração. Mas eu vou deixar ele aí mesmo, assim a gente já vai se acostumando com o que é mais usual no chinês. Uma nota de pronúncia. Cuidado com o fonema shang. Esse A é aberto. Shang. Shang. Cuidado para não ler com o som nasal do português, o nosso an. Se a gente lê de forma abrasileirada, shan, shan, o chinês vai pensar que é o fonema S-H-E-N-G. Uma coisa é o A aberto, A, shang. Outra coisa é o E do chinês, que é mais fechado, sheng. O nosso sotaque transforma esses dois fonemas em um só, e aí já era, vai dar problema mesmo. Tem um vídeo no canal especificamente sobre sons nasais e também o curso de pinyin. Para mais detalhes, vejam aqueles vídeos. Muito bem, vamos ver os caracteres aqui. Os que já aprendemos são: este é o com. Com representava uma pá, por isso é ligado a trabalho, faz sentido. Agora o shang.
O caractere shang significa acima. Pode ser visto como uma seta apontando para cima. Ele é o contrário do xia, que já aprendemos. Shang, acima. Xia, abaixo. Também possuem uma relação temporal. Shang é anterior, passado, e xia é posterior, futuro. É como a ordem da leitura. A gente vai lendo o texto de cima para baixo. O que está em cima, shang, passa primeiro, é anterior, passado. Depois passa o que está embaixo, xia, posterior, futuro. Daí derivamos as seguintes palavras. Lembram do caractere u, que representa o período por volta do meio-dia? Shang u é anterior ao meio-dia, ou seja, manhã. Zhong u é a palavra que representa esse período por volta do meio-dia. E xiao é posterior ao meio-dia, ou seja, à tarde. Voltando à sentença, esse é wei. O caractere wei é a simplificação de um caractere que representava uma mão guiando um elefante. Bens a Deus. Agora, ele significa por. Por no sentido de por que causa, motivo, razão ou circunstância. Aí junta com o que, shenme, e forma a palavra por que, wei shenme. Agora, os dois caracteres que têm som de z-u-o. Vejam que o componente fonético dos dois é aquele F bizarro que apareceu na aula passada. Aí o zuo, do zuotian, tem um componente de significado de sol, pois estamos falando de ontem, e o sol tem a ver com períodos de tempo. Já no zuo, do gongzuo, tem um componente de significado de pessoa, pois quem trabalha é pessoa. Nesse caractere em particular, o F esquisito, além de componente fonético, é também um componente de significado. Lembra que na aula passada eu disse que ele representava uma faca cortando uma árvore? Pois é, isso representa trabalho. Leiam comigo. Ni zuotian shang wu 为什么没有去工作？你昨天上午为什么没有去工作？ Próxima sentença. 因为我很困 porque eu muito sonolento. Carinha folgado, né? Bom, na sentença anterior apareceu o 为什么, que seria o porquê separado, usado em interrogações. 因为 seria o porquê junto, usado na resposta. Nota de pronúncia. Cuidado com o som do kun. Sempre que vocês virem alguma consoante mais un, tem um escondido entre o u e o n. Então, o som do un, na verdade, é wen. Wen. Então, kun fica kun. Kun. Para mais detalhes, vejam o curso de pinyin. Os caracteres conhecidos são
Wei é o mesmo que apareceu no porquê da pergunta 为什么? Esse é o in. É o caractere do grande tá dentro de um quadradinho. Representava uma pessoa vestida, sendo o caractere de grande a pessoa e o quadradinho as roupas. Como que isso veio parar no in-wei de porquê, sabe lá Confúcio o porquê. Por último, o quan. Esse caractere tem vários sentidos. Aqui é sonolento. Tem um quadradinho também e dentro uma árvore. Anotem a árvore, pois na aula que vem ela vai aparecer de novo. Leiam comigo. 因为我很困。因为我很困。Vamos ler tudo. 你昨天上午为什么没有去工作？因为我很困。De novo. 你昨天上午为什么没有去工作？因为我很困。Pronto! Fiquem com a lição de casa, um abraço e até a próxima!